Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovanni, trabalho com emergência há bastante tempo e trabalho com treinamento na área de segurança do trabalho aí desde 1998. E eu queria conversar com você sobre a questão dos EPIs, né, e o contexto atual. Então, tendo como parâmetro basal aí, né, como princípio, essa segurança do trabalhador, eu queria falar de EPI, então, no contexto do Covid-19. E acerca também do que da oferta e da procura, né? Dos aspectos legais, do que fazer se eles não estiverem disponíveis no meio de trabalho e assim por diante. A minha proposta aqui, além de colaborar com vocês, é provocar, certo? Com certeza provocar. Sabemos que o uso do EPI é fundamental, né? Ainda mais no momento crítico como esse que nós estamos vivendo. Ele, além de garantir que o trabalhador em saúde não tenha comprometido a sua capacidade para o trabalho, né, ele vai resguardar, né, a instituição e o gestor. O que preocupa nesse momento é a crise, né, sanitária que nós estamos vivendo aí com o avanço da Covid-19 e a consequente procura por EPIs, que aumentou consideravelmente. Agora, né, não é porque nós temos um quadro de escassez de EPI, né, que nós vamos concordar, né, com a exposição do trabalhador da área de saúde, sua exposição sem a necessária proteção. Ela afeta, a questão do EPI está afetando também a segurança pública, não só a área de saúde, que eu acho que é o mais crítica, mais conflitante, mas nós não podemos esquecer dos demais atores, né, que estão na rua aí, como o pessoal do pré-hospitalar, das ambulâncias, a questão da polícia militar, do corpo de bombeiros, dos agentes de trânsito, guarda municipal e outros que têm um risco, né, pelo contato direto com o cidadão, nas abordagens, no combate à criminalidade e assim por diante, atendimento de serviço de emergência de toda a ordem. E é também uma preocupação da segurança do trabalho, porque as empresas, na verdade, é um setor que demanda muito equipamento de proteção individual, máscara principalmente, PFF 1, 2 e 3. Essa PFF 2 mesmo, que é necessária neste caso, ela é muito procurada. Então está afetando a todos. Tem empresas com aglomeração grande de funcionários no setor de produção que depende pro seu processo, né? E agora em função da Covid. Nesse contexto aí, é inevitável que a gente enfrente aí a falta. A escassez já estamos enfrentando, né? A redução, mas a falta definitivamente, né? E todos sabemos então, né, nesse contexto, que a empresa é obrigada, conforme o artigo 66 da CLT, a fornecer EPI adequado ao risco, né, que o trabalhador está exposto. E ele tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento esse EPI. Então tem o dispositivo legal aí já desde a CLT. Ela é ratificada lá na norma regulamentadora número 6, que trata sobre equipamento de proteção individual. Essa norma é da Secretaria Especial do Trabalho, é órgão integrante do Ministério da Economia. A fiscalização se dá por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que integra a Secretaria Especial do Trabalho, órgão do Ministério da Economia. Ela disse, né, que o empregador ele deve exigir o seu uso, né, substituindo imediatamente quando for danificado ou extraviado esse EPI. Então traz obrigação para o empregador. E ela traz obrigação para o empregado também. E determina que ele tem que usar, né, o EPI utilizando apenas para a finalidade que se destina. Ele não pode usar para outro fim. Então, ele tem obrigação para o empregador e para o empregado. Né? E no artigo 157 ainda da CLT, no inciso primeiro diz que as empresas têm que fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, é positiva. Também diz lá no inciso segundo que tem que instruir os empregados, né, quanto às precauções a tomar no sentido lá de evitar acidente de trabalho e as doenças ocupacionais. No caso aqui nós temos a doença do trabalho aí, que é a Covid, né? A possibilidade de contrair o SARS-CoV-2 e desenvolver a Covid. No artigo 158 traz as responsabilidades, no 157 a responsabilidade do empregador, no 158 traz as responsabilidades do empregado. Então no inciso primeiro diz, lá do artigo 158, diz que o empregado tem que observar, né, cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. E também as precauções expedidas pelo empregador, né,
para evitar acidentes ou doenças ocupacionais, né? Lembrando que a Covid é o nosso objeto aqui agora. No parágrafo único desse artigo 158, diz que considera faltoso do empregado, né, quando injustificado, ele não consegue justificar. Então, esse ato faltoso se dá pela recusa, né, em seguir as precauções no sentido de evitar acidentes produzidas lá pelo empregador, né, as orientações, as rotinas, né, e precauções no sentido de evitar acidentes, então, e as doenças ocupacionais. E também ele vai se caracterizar pela recusa, que ele não vai conseguir justificar, mas ele se recusa a usar os EPIs fornecidos pela empresa, né. Este ato faltoso está ratificado lá na norma regulamentadora 1, que disposições gerais também da Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? Então, são disposições gerais em saúde e segurança do trabalho. O não uso de EPIs adequados, além, né, de configurar o ato faltoso, que é passivo de punição, caracteriza o gravemente risco, conforme a definição lá da norma regulamentadora número 3, que trata também de saúde e segurança do trabalho, também da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que trata do embargo e interdição. Neste caso, cabe ao trabalhador exercer o direito de recusa, conforme NR1, né? A norma regulamentadora número 1, disposições gerais. Tá? Então, diz lá na norma que o trabalhador ele poderá interromper suas atividades quando ele constatar uma situação, né, de trabalho, ou uma condição, onde, ao seu ver, né, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, né, informando imediatamente isso aí para o seu chefe, para o seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, né, não poderá ser exigido, né, do trabalhador que ele volte à atividade, enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. No caso da falta do EPI, seria a disponibilização do EPI adequado. Ponto. Não tem outra alternativa. Esse direito de recusa que nós estamos falando, ele está de acordo com a Convenção 155 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e nos artigos 13, no caput, e no artigo 19, letra F, se não me falha a memória, e essa convenção ela tem força de lei no Brasil porque ela foi aprovada, né, a Convenção de 81, mas ela foi aprovada no Brasil em 1994 por decreto federal, que foi revogado agora pelo governo federal, né, tem um novo decreto, esse decreto entra em vigor agora em dia 20 de março, mas, portanto, o anterior ainda continua valendo, óbvio, né? Mas, em ambos os casos, ela está citada lá e tem força de lei. Segundo a NR3, o risco grave iminente é toda aquela condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Então, vejam só, toda essa condição, né, ou situação de trabalho que possa causar doença, né, ao trabalhador. Então, olha a SARS, COVID-2, né, olha a Covid. Então, acho que se enquadra perfeitamente aí, né, na ausência do EPI. Para caracterizar o grave iminente risco, deve-se considerar, né, a gente, estudando um pouquinho a norma lá, a gente vai perceber isso, é consequência. Que pode ser, por exemplo, óbvio, pode ser imediato, pode ser agora, como pode ser mais tarde, posteriormente. Então, isso vai configurar a consequência. E a probabilidade ela resulta da falta, né, de medidas de prevenção ou de proteção, ou quando essas não sejam adequadas, são medidas que elas não são adequadas, elas até existem, mas não resolvem. E aí me preocupa essas máscaras improvisadas, nós não podemos usar máscaras improvisadas em serviço profissional, onde há vínculo laboral, né, pela CLT. Então elas podem até ter algum grau de proteção questionável, os tecidos não servem de barreira, mas para uso pessoal, uso doméstico, para uso profissional, não. Outro aspecto que é importante lembrar é o seguinte, que a falta de EPI adequado como medida de prevenção, né, na verdade de proteção, assim como o uso de EPI inadequado, ele aumenta em muito a probabilidade, aquela que nós falamos agora, expondo imediatamente o trabalhador em saúde, né? A consequência, que nesse caso pode ser nada menos, e a gente já falou, nada menos do que a morte. Isso por quê? Porque tem a exposição a uma alta carga viral,
ou a possibilidade, a potencialidade para exposição a uma alta carga viral no tratamento da Covid. Doença que até então é pouco conhecida, né, e que notoriamente pode redundando aqui, pode ser fatal. Tem a NR32 também, que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços hospitalares, serviços de saúde, né? Que determina que os EPIs, né, tanto faz eles se descartáveis ou não descartáveis, né, que eles têm que estar à disposição, né, nos postos de trabalho, tem que estar em número suficiente para que seja garantido a imediata reposição, fornecimento para o trabalhador. A NR32 ela cita em vários outros momentos a questão da obrigatoriedade do EPI, como na higienização e limpeza, por exemplo, manutenção de máquinas e equipamentos hospitalares e assim por diante. Né? E nós temos que considerar outra coisa também, né? Os acidentes de trabalho sofridos pelos empregados, né, pode gerar repercussão tanto na esfera civil, trabalhista, previdenciária e principalmente na esfera criminal. Na esfera criminal. Nessa questão da esfera criminal, né, dado o dever de cuidado do empregador, né, em face do empregado, sempre será avaliado se houve de fato a exposição da vida, né, ou da saúde de outrem a perigo direto e iminente. Isso está previsto onde? No artigo 132 do Código Penal. E a gente até não fala muito, mas está previsto lá. E lembrando que, neste caso, quem responde é a pessoa física responsável pela empresa, ou preposto por ela, designado, né, para gerenciamento desses riscos envolvidos na atividade. Não tem como colocar um CNPJ, a pessoa física, a pessoa jurídica, quer dizer, no banco dos réus. Ela vai responder apenas pela questão indenizatória. É o caixa da empresa que vai bancar. Mas na questão criminal, quem vai responder é aquele que tem poder de mando naquele momento ali. E, por exemplo, não disponibilizar o EPI adequado, né, ao não disponibilizar, até deveria destacar, o empregador vai estar, né, descumprindo com esse dever de cuidado, aí, expondo a vida ou, né, também a saúde do trabalhador. E essa minha explanação toda é para trazer aqui, para dar para vocês um amparo legal, principalmente o trabalhador em saúde, né, que não obstante esse momento crítico que nós estamos vivendo, esse momento pandêmico, possa se recusar eles às suas tarefas, por mais indispensáveis que sejam, tá? Quando na presença de um risco grave iminente, certo? E esse risco grave iminente a gente já viu, que ele é caracterizado pela simples, porém gravíssima, né, falta de medidas de prevenção e de proteção, como a disponibilidade de EPI, por exemplo, ou quando eles não forem adequados para o risco que nós estamos falando aqui, que é a contaminação pelo SARS-CoV-2, né? E nessa situação de trabalho, nada impede que o trabalhador ele possa ter a sua saúde, né, comprometida, que não venha a desenvolver a Covid-19, por exemplo, né, se contaminado, o que pode levar, novamente, né, falando novamente, a óbito. Né? E é responsabilidade, então, já falando aqui de direito de recusa, é responsabilidade do empregador determinar, em documento escrito, né, procedimento escrito, as circunstâncias momentâneas em que o trabalhador deve interromper suas atividades. Para não ficar na cabeça dele, olha, se tu não tiver EPI, Giovanni, não tiver EPI disponível no momento de fazer o teu procedimento, tu simplesmente não fará. Ele tem que deixar claro isso para o trabalhador. Ele não fazendo isso, o trabalhador então exerce o direito de recusa. Né? Uma coisa que eu sei, é complicado, né? Pô, pensar em se recusar num momento como esse, né? Mas vamos lá. É óbvio que esse momento exige esforço de todos, né? Em especial os profissionais da área de saúde. Mas eu acho que nessas circunstâncias, né, na minha opinião, posso estar errado, melhor juízo aí, né? Mas nessas circunstâncias não há como impor o sacrifício das vidas desses profissionais, até porque ali na frente eles podem salvar outras tantas. Eles têm que garantir a saúde deles agora, para que eles possam continuar ajudando a salvar vidas ali na frente. Né? E aí se faz necessário, né, uma compreensão ampla, uma postura técnica administrativa, a meu ver, ela
Não estou dizendo que os gestores não sejam responsáveis, mas ela precisa de uma postura técnico-administrativa responsável, né, com seus procedimentos escritos e tudo mais, né, quanto ao direito de recusa, o qual, na minha opinião, né, me permitam, vocês me permitirem, na minha opinião, é muito mais do que um direito, né? Na verdade, é uma obrigação o trabalhador se recusar nesses casos, né? De forma a garantir a segurança de todos ainda. Resguardar a administração, a empresa, contra uma responsabilização civil e criminal posterior, né? E assim por diante. Lembrando que não, com isso a gente está também, né, exercendo direito de recusa, ou a empresa cumprindo com suas obrigações disponibilizando a EPI, não vai se estar comprometendo a integridade física, né, ou a saúde dos trabalhadores, que esse que eu acho que é a grande razão aí da minha fala aqui, da nossa discussão, certo? Eu acho que tem que garantir a integridade. A norma estabelece, então legalmente é obrigatório, mas tecnicamente, moralmente é obrigatório. Né? E eu, sabendo, eu sei que é complicado, né, num momento como esse, pô, eu vou deixar de atender uma pessoa que está dependendo do atendimento porque eu não tenho a máscara, por exemplo, mas é uma coisa para pensar. A vida em primeiro lugar, e provavelmente de vocês, né? A do trabalhador, até porque pode contaminar outros pacientes no hospital, no setor, e assim como pode levar a doença para casa, para os familiares. E eu deixo aqui, não posso estender demais, até me perdoem aí pelo vídeo mais longo, mas não tinha como abordar esse assunto não sendo assim, é o resumo do resumo do resumo. Tá? Mas eu deixo uma mensagem para vocês que é o seguinte, para os profissionais de saúde, eu penso assim, ó, vamos deixar a sorte para os jogadores, né? Nós temos que ser técnicos, e técnico é usar equipamento, é usar EPI, é seguir procedimento. E aos gestores, a mensagem que eu deixo é que não basta disponibilizar EPI e exigir o uso deles. Né? Até porque tem uma coisa uma frase que eu gosto muito, né? Abre aspas aí, né? Que nada é tão contagioso como o exemplo, fecha aspas. Então, ele tem que dar o exemplo, disponibilizando e, se necessário, fazendo uso também. Então é isso aí, uma boa noite. E precisamos pensar numa solução para essa questão do EPI. Todos juntos. Agora, cuidado com o improviso, pessoal. Por favor, cuidado com o improviso. Saco plástico, algodão, meia, até mesmo filtro de café. Tá? Está sendo muito discutido. Cuidado. Porque não é só fazer a máscara, é o cuidado que tu vai ter com ela depois. Uma máscara de tecido que vai ficar no teu rosto por 5, 8 horas, 6, 8 horas aí, ela acaba se transformando num meio de acúmulo do patogênico e de contaminação posterior. Então, cuidado. Uma boa noite.